Olá, tudo bem? Hoje estamos no nosso quarto vídeo, nossa quarta aula da série Da Reforma ao Adventismo. Nós estamos nos propondo abranger todos os temas da Reforma ao Adventismo? Não, porque os nossos vídeos são curtos, apenas 20 minutos. Eles buscam dar uma introdução ao tema, mas essa introdução, além de esclarecer alguns pontos, pode te ajudar a entender como chegamos ao Adventismo e até práticas do Adventismo do passado e de hoje. E esses vídeos também podem te ajudar a ver como Deus tem conduzido a história, como Deus guiou o povo para chegarmos aonde estamos nesse momento. Então assista aos vídeos anteriores, comente, compartilhe, fale com as pessoas. E agora vamos para o nosso vídeo que fala sobre o movimento milerita. Profecias, avivamento e um grande desapontamento em 1844. Foram pontos que marcaram fundamentalmente o movimento milerita. Para darmos aqui continuidade ao nosso tema, eu quero ler a passagem bíblica de Daniel 8,14, que é a passagem base para compreendermos o movimento milerita, que diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, nas palestras anteriores, nós vimos que a reforma protestante restaurou a Bíblia como norma para as pessoas. Vimos também que os peregrinos e os puritanos ajudaram a formar a identidade religiosa dos Estados Unidos da América. E que os grandes despertamentos dos séculos XVIII e XIX reacenderam o fervor espiritual nos Estados Unidos. Agora nós chegamos a um dos movimentos religiosos mais impactantes do século XIX, o movimento milerita. Um movimento que nasceu do ambiente profético criado pelos despertamentos americanos. Milhares de pessoas nos Estados Unidos passaram a acreditar que as profecias bíblicas estavam se cumprindo ou para se cumprir em seus dias. E no centro desse movimento havia um homem simples, chamado William Miller, aqui no Brasil conhecido também como Guilherme Miller, que trouxe, através de uma interpretação pessoal do livro de Daniel, algo revolucionário que impactou profundamente a vida dos americanos de sua época. Mas quem foi William Miller? William Miller nasceu no ano de 1782, no estado de Nova York, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos da América, na costa leste americana. Ele era fazendeiro, veterano da Guerra de 1812 e um homem profundamente interessado em religião, porque durante essa guerra, em uma das batalhas, ele orou a Deus pedindo misericórdia por sua vida. E ao ver que sobreviveu em meio a uma batalha extremamente sangrenta, ele que era deísta, passou a ter uma crença um pouco diferente. Porque o deísmo é uma crença que acredita que Deus existe, mas que ele não interfere diretamente no mundo. O deísmo, que é influenciado pelo iluminismo, rejeitava milagres e revelações sobrenaturais. Mas quando Miller passou por uma experiência pessoal na guerra, onde ele sentiu a mão de Deus livrando, ele deixou de ser deísta, passou a estudar profundamente a Bíblia e se tornou um cristão devoto da Igreja Batista. É muito interessante você entender. Guilherme Miller não foi o fundador da Igreja Adventista. Ele era um batista que criou o movimento milerita, que deu origem à Igreja Adventista. Mas ele morreu no ano de 1847, ainda como um membro da Igreja Batista.
Voltando aqui ao estudo das profecias, Miller então decidiu estudar a Bíblia verso por verso. Ele acreditava que a Bíblia explicaria as profecias por si mesma. E durante esse estudo, quando ele chegou ao texto que mudou a vida dele, que foi Daniel 8,14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado ali. Esse texto chamou a atenção dele e ele se prendeu a esse texto. A interpretação que ele fez das 2.300 tardes e manhãs tem várias minúcias, mas eu vou agora resumir parte do que ele acreditava. Miller utilizou então um princípio profético muito conhecido entre intérpretes protestantes de sua época, que era o princípio de Aham. O que significava esse princípio? Que está dentro de uma interpretação macro da profecia, que é a interpretação historicista da profecia, que diz que a profecia bíblica ocorre durante a história da humanidade. Mas o que dizia o princípio de Aham? Dizia que em algumas profecias simbólicas, um dia representava um ano. Para defender essa ideia, Miller usou textos como Ezequiel 4,6, que em parte do texto diz: cada dia te dei por um ano, e Números 14,34, falando do povo que estava prestes a entrar na Terra Prometida, mas que não entrou por desobediência, por falta de confiança em Deus, e que vigiou a terra, espiou a terra por 40 dias. Ali Deus diz a Moisés, essa ideia é transmitida aos israelitas, Números 14:34, que os 40 dias, cada um deles de expiação da terra, representariam um ano para o povo entrar na Terra Prometida. Assim, através de textos como esse, Miller acreditou que as 2.300 tardes e manhãs, ou seja, os 2.300 dias, representavam anos proféticos. E a partir disso, Miller começou a entender quando começa a profecia. Ele começou a estudar, começou a pesquisar, e ao conectar Daniel 8 com Daniel 9, ele viu no decreto para a restauração de Jerusalém ponto inicial das profecias. Como esse decreto ocorreu no ano 457, segundo a interpretação de Miller, se você somasse os 2.300 anos a 457 a.C., Miller chegou à conclusão que o santuário seria purificado entre 1843 e 1844. Miller acreditava que esse santuário a ser purificado era a Terra, o nosso planeta. Assim, dessa forma, ele acreditou que a purificação do santuário seria a volta de Jesus em glória nas nuvens dos céus. E a mensagem de Miller, ela era muito simples e ela era central para a vida do cristão. Cristo voltará em breve. Ele voltará em nossos dias. Ele voltará no século XIX. A Bíblia diz isso. A profecia diz. E nós podemos entender que ele está muito perto de voltar. O movimento millerita, então, com essa pregação, ele cresceu. No início, Miller pregava apenas localmente, na região em que vivia. Mas o movimento cresceu rapidamente. Por que cresceu? Porque os Estados Unidos já estavam profundamente influenciados pelos dois despertamentos anteriores, pelo interesse profético, e estavam na expectativa da volta de Jesus. Por isso, muitas pessoas acreditavam que os Estados Unidos tinham uma missão especial no plano de Deus. E o ambiente espiritual estava preparado para que a pregação de Miller fosse assimilada, para que Jesus voltasse nos dias daquele povo. As igrejas envolvidas no movimento millerita foram várias.
porque o objetivo de Guilherme Miller não era criar uma nova igreja, mas gerar um despertamento para as profecias, em especial a volta de Jesus, que era iminente, seria dali poucos anos. Pessoas de várias denominações, com isso, acreditaram na mensagem de Miller, fazendo assim com que o movimento millerita se tornasse um movimento multidenominacional dentro do mosaico do protestantismo da época de Miller nos Estados Unidos. Metodistas, batistas, presbiterianos, congregacionais e pessoas de denominações menores participaram desse movimento. Por isso que o millerismo inicialmente foi um movimento interdenominacional. Miller teve colaboradores. Talvez o principal deles foi Joshua Himes, ou como dizem alguns aqui no Brasil, Josué Himes. Ele foi provavelmente o principal colaborador de Guilherme Miller. Himes era um pastor e grande organizador. Ele contribuiu muito para o movimento, percebendo o potencial da mensagem de Miller e fazendo grande propaganda da pregação dessa mensagem através de jornais, panfletos, revistas, gráficos proféticos e muitas conferências abertas, conferências grandes em tendas e ao ar livre. Ele foi um dos primeiros americanos a usar mídias para propagar religião nos Estados Unidos. Mídias como jornais, panfletos e gráficos. Sem Josué Himes, provavelmente o movimento nunca teria alcançado o tamanho nacional que ele alcançou na época de Miller. O impacto cultural do millerismo também foi grande. O movimento de Miller causou enorme impacto na sociedade americana. Milhares de americanos passaram a estudar com mais cuidado as profecias bíblicas, abandonar vícios porque a volta de Jesus era iminente, reorganizar a sua vida buscando uma santificação maior. E muitos se prepararam profundamente para a volta de Jesus. Alguns até venderam propriedades, dando dinheiro para que Himes, através de jornais e panfletos, pudesse divulgar mais a mensagem de Miller, para que tendas fossem alugadas, para que o evangelismo fosse realizado em vários lugares. É claro que jornais também comentavam constantemente sobre o movimento de Miller. Uma parte deles ridicularizava Miller. Outra parte dos jornais de sua época o apoiavam. Mas praticamente todos os Estados Unidos, naquele período, ouviu falar de William Miller. Aí houve expectativa quanto à volta de Jesus. A primeira expectativa da interpretação de Miller, que acreditava que ele voltaria entre março de 43 e março de 44. Não tinha uma data previamente definida. Acreditava-se que era dentro de um período. Mas quando isso não aconteceu, a partir de abril de 44, houve confusão e decepção de muitas pessoas. Muitos abandonaram o movimento, mas o movimento não terminou, porque algumas pessoas do movimento falaram: bom, alguma coisa entendemos de errado. Vamos estudar novamente as profecias. E aí surge o nome de outro estudioso da Bíblia e das profecias, chamado Samuel Snow. Ele foi um personagem importante após esse período de março de 43 a março de 44. Ele, Samuel Snow, era um pregador millerita e ele desenvolveu um movimento, uma ideia chamada Movimento do Sétimo Mês. O que era o Movimento do Sétimo Mês? Baseado no cálculo judaico e no dia da expiação descrito em Levíticos 14, Samuel Snow concluiu que a data correta para a purificação do santuário,
ou seja, para a volta de Jesus na interpretação dele de Miller, seria na data de 22 de outubro de 1844. Samuel Snow se animou com essa ideia, animou os milleritas que permaneceram fiéis ao movimento e que acreditavam que Jesus voltaria naquele período. E ele então começou a pregar sobre esse dia. Dia que era conhecido como o dia da expiação profética, a purificação da terra que era o santuário de Deus. Mas o dia da expiação na Bíblia ele está presente no Antigo Testamento, em Levíticos capítulo 16, como eu disse. E o dia da expiação era um dia de juízo, de purificação do santuário e de arrependimento nacional. E isso casou com a pregação de Snow. Ele aplicou essa simbologia à volta de Jesus. Então a mensagem, mais uma vez, se espalha rapidamente. Até que chega o dia 22 de outubro de 1844, que ficou conhecido na teologia americana e mundial como o dia do grande desapontamento, da grande decepção. Milhares aguardavam a volta de Jesus para aquele dia 22 de outubro de 1844. Mas Cristo não voltou. Esse evento marcou a história americana e gerou consequências. Após o desapontamento, muitos abandonaram completamente a fé. Falaram, olha, não adianta, essa ideia de Bíblia e religião ela não é real. Vamos viver uma vida materialista. Outros retornaram para suas antigas denominações, sem crer que Cristo voltaria em seus dias, e alguns até acreditando que ele nunca mais voltasse. Alguns outros pensaram, bom, se Miller errou, Snow pode ter errado também. Vamos estudar mais. Passaram a estudar mais e marcar outras datas. Esses já não faziam mais parte do movimento millerita. E um pequeno grupo continuou a estudar as profecias. Esse momento, onde os milleritas se dividiram em pelo menos 4 partes, foi um momento de tristeza para aquelas pessoas que tinham expectativa na volta de Jesus. De vergonha pública, porque eles eram zombados constantemente por acreditarem por Cristo não ter voltado. E de uma crise espiritual profunda neles, porque eles viram clareza na interpretação, mas viram que aquilo não se cumpriu. Mas também foi o começo para novas interpretações. Aqueles que permaneceram crentes na palavra de Deus e na profecia bíblica passaram a continuar estudando para ver quais eram os erros, o que deveria ser rearranjado, o que deveria ser remodelado para que eles mantivessem vivas no coração as esperanças do cumprimento profético e da volta de Jesus. Agora o erro estava no tempo ou no evento? O pequeno grupo que passou a estudar mais acreditava que o erro não estava na data, mas no evento. Ou seja, a data de 1844, 22 de outubro de 1844, era uma data correta. A questão é que o evento era errado, a purificação do santuário não seria a vinda de Jesus à Terra. Esses passaram a acreditar que a purificação do santuário tinha a ver com a obra de Cristo no santuário celestial. Mas esse é assunto para o nosso próximo vídeo. Essa compreensão, ela passa a ser então a base para o surgimento do adventismo. Miller não creu nisso, por isso ele nunca foi adventista. Mesmo que alguns aí na internet, em outros locais, que estudaram, que são pessoas talvez que têm alguma boa intenção para com a denominação deles, digam que Miller foi adventista, ele nunca foi. Ele não fundou a igreja adventista,
nem fundou o movimento adventista, ele fundou o movimento milerita, que por ocasião dessa interpretação equivocada naufragou. Mas desse movimento surge o grupo que dá a base para o surgimento do adventismo, como veremos a partir do próximo vídeo. Mas para concluirmos, o movimento milerita, então, foi o resultado da tradição protestante dos Estados Unidos, dos dois grandes despertamentos e de um grande interesse dos americanos pela profecia bíblica. Ele foi um dos movimentos religiosos mais importantes da história dos Estados Unidos durante o século XIX. Embora tenha passado pelo grande desapontamento, dele surgiu um novo movimento religioso que é o Adventismo. Mas isso fica para o nosso próximo vídeo. E eu aguardo você lá. Curta, compartilhe, comente, faça observações. Vamos caminhar juntos na nossa próxima palestra, entendendo então o surgimento do Adventismo e a interpretação adventista das 2.300 tardes e manhãs. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.